Bom dia. Bom dia. Estão todos bem? Tá dando para me ouvir direito? Ou tá cortando? Todos Bom bem? dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, Fernanda. Tá dando para ouvir direitinho? Tá. Tá, ok, então. Então eu já vou começar a chamada, tá? Ana Laura. Ah, tá os dois som ligados. E agora? Tá melhor, né? Então vamos lá. Ana Laura. Arthur. Ô, amigo, o outro som tava melhor. Esse aí tá muito baixo. Esse? Esse aí tá bem mais Tá. alto. Tá bem Não, é porque eu não vou lá pra frente. Talvez eu vou lá pra frente da televisão de novo. Porque na hora que eu empolgo, é só Jesus me segurar nessa cadeira. Arthur. Augusto. Danilo. Fabiana. Fernanda. Gabriela Garcia. Tá aí, Gabriela Garcia? Gabriela Lamonier. Tá aqui, presente. Giovana de Sena. Giovana de Sena, tá presente? Tá, desculpa, viu? Tive isso não. Giovana Lopes. O Arthur apareceu ali. Giovana Lopes. Aí, Giovana Lopes? Não? Isadora. João Ricardo. Júlia Rangel. Lara Cordeiro. Carneiro. Oh, meu Deus. Carneiro. Lara. Presente. Laura. Não, Laura já saiu. Lívia Maria. Lucas Eufrásio. Ali. Marcele. Marcele, tá presente. Maria Clara. Maria Clara. Faltou. Maria Eduarda. Uai, cadê o povo? Maria Luísa. Pedro Batista. Alguém vai lá no grupo e fala que começou minha aula já, por favor. Pedro Batista. Pedro Henrique. Ah, Maria Clara apareceu. Maria Clara está aqui. Sofia. Oh, tá ali. Stephanie. Vanessa. Tá ali, Vanessa. Vinícius Duarte. Vinícius. Vitória Camila. Vitória Camila. Vitória Maria. Stephanie chegou. Stephanie chegou. E quem mais chegou? Ana Laura chegou. Pronto, mais alguém?
Pronto? Podemos começar então a minha aula. Minha aula é aquela aula que eu não terminei. Eu comecei a introduzir, mas não terminei. Então, para eu finalizar ela, eu estou gravando? Ah, tá gravando. Eu vou ter que interromper o som, tá? Interromper um aqui. Estão me ouvindo? Tá dando para ouvir direitinho? Vou falar. Oi. Tá dando para ouvir direitinho? Eu acho. Não sei se eu vou lá para frente da televisão. Então, nós já meio que introduzimos o Sartre. O Sartre, ele é um cara muito conhecido, né? Por ele ser um dos fundadores do existencialismo na contemporaneidade, né? Quando a gente fala em existencialismo, o nome que vem é Sartre, mas nós sabemos que não foi Sartre que iniciou essa corrente existencialista. Mas por que Sartre ganha nome do existencialismo? Pelo livro que ele escreveu. O existencialismo é o humanismo, ou o existencialismo é humanismo. Então, por isso que essa corrente existencialista, ela ganha nome com Sartre. Mas nós temos que lembrar que ela começa com quem? Alguém lembra? Com quem que começa a corrente existencialista? Ela começa com o filósofo Kierkegaard, depois ela passa pelo filósofo Schopenhauer, que também dá indícios de um existencialismo. Alguns colocam Nietzsche como existencialista. Depois, logo em seguida, o Heidegger, que é um fenomenológico ou fenomenólogo, né? Um fenomenólogo, mas a fenomenologia dele, né? Ele pega esse fenômeno que se apresenta, que aparece para nós, e ele questiona qual o único fenômeno, né? Qual a única coisa que nos apresenta, que aparece para nós? É a nossa existência. Então, ele foi um fenomenólogo existencialista, o Heidegger, né? E você pode perceber o Kierkegaard, o Heidegger, o Schopenhauer, todos eles vão tocar numa característica da existência humana que é a característica da angústia. Eu acho que eu vou só... Peraí, gente, deixa eu desligar. Eu acho que eu vou ficar com esse meu som aqui. Deixa eu desligar esse som aqui. Dá. Pronto. Tá dando para me ouvir? Tranquilo? Tá. Então, para a gente começar a entender um pouco e relembrar um pouco do existencialismo de Sartre, olha aí, tanto que Sartre é bonito, né? Toda aula eu falo tanto que ele é bonito. Então, semana passada eu fiquei retrasada, passada, foi avaliação, retrasada não teve. Na primeira semana de outubro, eu fiquei muito preso nisso. E aí eu questiono, né? Eu questiono para você, você é o ser em si ou você é um ser para si? E eu lembro que eu usei muito da Fabiana para explicar essa matéria, né? Eu perguntei para Fabiana, você é o ser em si ou um ser para si? É para responder de novo a mim? Ah, eu nem lembro. Eu acho que eu sou em si. Não lembro. Não, você é o ser para si. Olha a imagem lá. Ó. A imagem está mostrando para nós que tudo aquilo que está aqui na minha mesa tem o objetivo de ser. Por exemplo, o dia que eu comprei esse controle remoto, eu comprei com um único objetivo. Né? Qual o objetivo desse controle remoto? Ligar e desligar a minha televisão. Então, antes de eu comprar ele, alguém já projetou ele. Quem? O criador do controle remoto. Então,
o que que ele projetou? Ele projetou, né, a essência do controle remoto, né? Ele construiu, ele edificou a essência do controle remoto. Quando eu falo controle remoto, a essência do controle remoto, eu falo que na hora que o construtor, né, o projetista do controle remoto estava pensando no controle remoto, ele escreveu assim: vou usar plástico. O controle remoto, ele vai ter o objetivo de ligar e desligar a televisão. O controle remoto, ele precisa de uma pilha ou de uma bateria. Você está entendendo, Fabiana? Você está entendendo, turma, aqui? O meu controle remoto, a essência do meu controle remoto, o que ele é, né? O que ele é, por isso que ele é em si, ele foi programado, organizado, formatado, essencialmente projetado antes dele estar aqui. Vocês estão entendendo isso? Que todas as coisas que estão aqui em cima da minha mesa, como o exemplo da própria caneta, ela foi projetada, a essência dela, né, o objetivo dela estar aqui no mundo, né, a condição dela estar aqui no mundo, né, foi organizado antes. Por isso que não está aparecendo mais a figurinha, né, que eu desliguei o microfone lá da figurinha. Agora eu entendi. Por que não está aparecendo a figurinha para vocês mais? Espera aí, só um pouquinho que eu preciso que essa figura apareça. Espera aí, só um segundo. Então, eu quero que vocês compreendam que todas as coisas que estão em cima da minha mesa, o meu copo, né, o meu controle, o meu lápis, a minha caneta, elas não existem como uma existência. Eles só estão aqui, colocados no mundo. E antes deles serem colocados, né, inseridos aqui neste mundo, o que foi projetado deles? A essência deles. Então eu pergunto para vocês, o que vem primeiro para as coisas em si? Vem a essência ou a existência? Repetindo a pergunta, para os objetos que estão aqui em cima da minha mesa, caneta, controle, o meu copo de água, o que veio primeiro deles? Veio primeiro a essência ou veio primeiro a existência? Amigo, que eu me lembre, vem a essência primeiro, porque eles já vêm predestinados a fazer alguma coisa. E aí eu lhe faço uma pergunta. E você, Fabiana? O que vem primeiro em você, Fabiana? Que é o ser para si. Que não foi aqui simplesmente jogado, lançado, mas que está lançado, mas que precisa dar sentido para esse lançamento. Para você, Fabiana, Vitória, Lucas, Maria Clara, Wesley, a mim, Giovana, Sena, todas as pessoas que estão aparecendo aqui em cima, para mim, eu faço uma pergunta para vocês. O que vem primeiro em você? Vem primeiro a sua essência ou você necessita existir primeiro, né? Viver neste mundo para depois você formatar a sua essência? A Fabiana falou uma coisa certinha. Todas as coisas que estão em cima da minha mesa já vieram predestinadas para tal. Então, a essência delas já estavam formadas. Aí eu faço uma pergunta para vocês novamente. E nós, seres humanos, seres para si, nós fomos projetados? A nossa essência foi projetada, né? O nosso eu foi projetado antes do nosso nascimento?
antes da nossa existência? Foi projetado? Ou ela será projetada, a nossa essência será formada depois que você existir? Qual é a resposta certa? Nossa, Armin, que pergunta longa. A gente existe primeiro. Existe, se constrói, se forma, sente, deseja, ama, toma, né? Toma. Porque às vezes o amor, né? Às vezes o sentimento nos leva ao erro. Então, o que somos nós? Nós somos os seres que a essência, né? A essência, ou melhor, desculpa, a existência precede a essência. A existência vem primeiro que a essência. Então, olha o exemplo que eu coloco lá na minha projeção. O exemplo da caneta. A caneta é um ser no mundo. Ela está aqui. Ela não sabe que ela está aqui. Mas ela tem uma essência. Qual é a essência dela? Plástico. Qual é a essência dela? Escrever. Ela tem uma função no mundo. E já possui essência, quer dizer, a sua função de escrever. Ao contrário do homem, que primeiro deve existir para depois dar sentido, formar, né, descobrir quem será você, quem será o seu eu. Tá? Então, está clara essa diferença dos seres com os demais seres, do ser humano com os demais seres. Então, para os demais seres, primeiro vem a essência, para depois eles existirem. E para o ser humano? Não, para o ser humano é o contrário. Primeiro o ser humano existe, é colocado neste mundo, e depois ele vai existir. Depois, nesse processo de existir, nesse processo de ser, nesse processo de se formar, ele vai afirmar o seu eu. É um processo longo ou é um processo curto de formação da essência? É um processo longo, é um processo diário, é cotidiano. A afirmação do seu eu não se dá lá no dia da sua morte, mas se dá todos os dias. A sua existência se tornará concreta, única, singular, não é lá na pós-morte. Por que não é na pós-morte? Porque Heidegger, né? O Sartre, Hegel também, não acreditava numa existência pós-morte. Então, o sentido da sua existência, ela se dá aqui no mundo. Por isso que você é presença, você se faz presença. Então, o que vem primeiro em mim? Primeiro, eu necessito existir. Essa ideia que vai vir de que o sexo é masculino, né? Então, nós vamos formatar o Wesley, que vai vir do sexo masculino, com todas as categorias, as formas do ser masculino. Está errado. Se fosse pensar dessa maneira, está errado. Primeiro, o ser humano deve existir. Ele deve compreender o seu eu, ele deve dar sentido para a sua existência, para depois ele firmar a sua essência. Então, nós temos que lembrar que está claro até esse ponto? Então, você está aí, no mundo. Eu estou aqui no mundo. Então, primeiro eu existo. Primeiro eu existo, depois eu afirmo o meu eu. Primeiro eu existo, depois eu afirmo o meu eu. Afirmar o meu eu é afirmar a minha essência. Tá claro isso? Pode continuar? Eu estou tentando ser o mais pausadamente possível. Então, agora nós vamos pensar na sua existência. Já que você sabe que a sua essência é a afirmação do seu eu, né?
que a sua essência... que a sua essência, ela não está formatada, ela não está programada igual o meu computador veio programado para mim, né? Como o meu celular veio programado para mim. Você não veio programado, né? Por isso que a esposa, né, a amante, o amor da vida de Sartre é Simone de Beauvoir. E ela, quando ela afirma ninguém nasce mulher, torna-se mulher, ele está querendo dizer, ou ela está querendo dizer, que vai ser a minha aula com o segundo ano agora, ninguém nasceu programado a ser mulher. Por exemplo, a Fabiana, ela não nasceu programada para, primeiro, nascer, usar roupas rosas, brincar de boneca, depois, programadamente, a Fabiana tem que namorar um homem, casar com este homem, ter filhos, ser avó e morrer. Isso aí é uma programação da essência antes da existência. Quer dizer, programou a essência dela, formatou a Fabiana, formatou a Maria Clara, formatou a Giovana, formatou a Vanessa antes dela existir. E aí, na hora que ela começa a existir, ela já carrega o peso da essência dela, né? Ela é obrigada a ser assim. Ela foi programada para ser assim. Não. Você é livre, né? Sartre vai nos falar que nesse processo, né, da existência humana, né, que é norteado, né, que é organizado, né, que é amparado pela palavra, né, pelo termo liberdade, o ser humano ele é livre para escolher os caminhos que ele tem que escolher. Ele é livre quando ele olha para um lado, ele olha para um outro, ele olha para frente, ele olha para trás e ele percebe que não tem ninguém ali para interferir na sua existência. Então, vamos pensar na sua vida a partir de agora. Você nasceu, não nasceu? Quem você é? Quem você é? Um ser vivo, tá? E a partir de agora, quem vai começar a controlar a sua vida? No primeiro momento, nós temos os pais e as mães, né? A família, né? Que começa a dar sentido para a nossa existência. Só que o problema é que, às vezes, a família ela formata a nossa essência. Ela formata. Ela formata no sentido além, ela nos impõe a nossa essência. Não pode ser assim. A família tem que ser livre também no aspecto de mostrar o que é certo, o que é errado, né, na vida em sociedade, mas ela não deve impor uma vida para você. A sua família ela tem que mostrar que você é livre para decidir os caminhos que você deve percorrer. Ela só vai mostrar para você que alguns caminhos pode te levar ao erro, mas ela não pode decidir por você. Por isso que eu estou falando, você é livre. A família, ela só pode ajudar. Lá no início do seu processo de se tornar um eu, ela pode te aconselhar qual caminho é mais correto. Mas ela não pode impor a você uma essência. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, você nasce, a sua família está aí para te ajudar, para te mostrar o caminho. Não está aí para lhe impor uma essência. Não está aí. Acho que alguém me cortou. Está me ouvindo? Estamos sim, Anny. Vai, me cortou. Cortou minha voz ali. Vocês escutaram? Eu falando e cortou? Acho que cortaram meu microfone lá. Espera aí, só um pouquinho.
Ah, já sei, é minha mãe que tá me ligando. Oh, meu Deus, a minha mãe, uma hora dessa, ela sabe que eu tô dando aula. E aí, na hora que ligou, travou o telefone. Oi, Fabiana. Oi, amigo. Você perguntou alguma coisa? Não, eu Tá. falei que eu não ouvi. Então, na hora que você... Deixa eu desligar o microfone aqui. Você sabe que a sua família está aí para te ajudar, né? Te ajudar a perceber que você é livre. Ela só... Nossa, minha mãe tá me ligando de novo. Ela é sem noção demais, tadinha. Ela sabe que eu não posso atender, ela me liga. Nó. Então, pessoal, vocês estão me escutando? Vou deixar esse microfone ligado. Então, a família, ela está aí para ajudar você nesse processo de reconhecer os caminhos, de entender o que é uma lei, de entender o que é uma norma, tá? Só que a família, ela não pode te castrar, ela não pode inibir, né? Ela não pode sufocar o seu eu. Quando ela faz isso? Quando ela lhe impõe a você, quando ela coloca em você que você tem que viver assim, dessa maneira e ponto. Não. Assim, a sua família está querendo formar a sua essência. Então, o ser humano é livre. Tá? É livre. Ele olha para um lado, ele olha para um outro, pensa que você está num corredor. Eu vou citar o mesmo exemplo de semana passada. Você está num corredor. Você está no corredor. Não tem ninguém no corredor. Cadê Deus? Não tem Deus. Você não pode culpar Deus pelas suas escolhas. Você não pode falar que Deus está conduzindo você neste caminho, até chegar lá no ponto final do corredor. Esse corredor é seu processo de existência. Esse corredor é a sua vida. Você está no começo do corredor. Tem várias portas. E aí, o que seriam as portas? Seriam as suas escolhas. Tá? Tá vendo que essa imagem aí da moça com a cabeça baixa e várias setas apontando para os lados? O que seriam essas setas? É as portas deste corredor. Você tem várias portas, né? E aí você depara-se com duas portas. E aí você não sabe qual porta você deve abrir. Você deve consultar quem? Aos universitários? A sua família? A Deus? Você pode, se você acreditar, você pode até consultar a eles. Você pode consultar. Só que eles não vão assumir a responsabilidade da consequência dessa sua escolha. Então, quando eu falo não tem Deus, para Sartre, para o existencialismo, não existe Deus, não existe um ser, né, que abre a porta para você e fala, este é o caminho certo. Não existe um Deus para conduzir você até o final. Eles não acreditavam mesmo. Não existe Deus. Todas as escolhas que você fizer na sua vida, é você que tem que assumir, né? E aí que nós vamos entrar num conceito de angústia, porque você está no meio do corredor, né? Já existiu muito, já está no meio do corredor. Você depara com duas portas. Aí eu pergunto, Fabiana, qual porta eu vou abrir? A direita ou a esquerda? Fabiana, me responde, qual porta eu devo abrir? A direita ou a porta da esquerda? Não sei, você não sabe o que tem atrás de cada porta. Aí a Fabiana falou, o Asley, abre a porta da direita. Ah, eu abri a porta da direita? Quer dizer, eu escolhi algo para a minha vida? Nossa, o que eu escolhi deu errado. A culpa é de quem? É da Fabiana? Que me indicou o erro?
quer dizer, que me indicou a porta e a porta me levou, né? Essa escolha que eu tive na minha vida me levou ao erro. A culpa é da Fabiana? Não. Não. A culpa é de Deus? Não. Deus não vai conduzir a sua vida. Não tem Deus para conduzir a sua vida. A culpa é do seu pai, da sua mãe? Não. A culpa é sua. Você é o único responsável pela sua vida. E quando você percebe isso, Fabiana, quando você percebe isso, Maria Clara, que você é o único responsável pela sua vida, pela sua existência, pela formação do seu eu, vem esse sentimento aqui. Qual sentimento? O sentimento da angústia, que Sartre norteia, que Sartre nomina, né, como o conceito de náusea. Né? Eu vou ler o que está escrito na figura 19. Para o existencialismo, o ser humano é totalmente livre para escolher ser o que quiser. Eu sou livre, você é livre. E as suas escolhas, né, Fabiana? As suas escolhas, Maria Clara, as suas escolhas, Stephanie, que vai escolher, desculpa, as suas escolhas que vai decidir quem você é. É as suas escolhas que vai formatar a sua essência. Né? Ou seja, a pessoa é o que ela faz de si mesma. Então, resumindo, a pessoa é resultado de suas escolhas. Porém, todas as consequências de suas escolhas são da sua inteira responsabilidade. Não é culpa da Fabiana, não é culpa de Deus, porque Deus não existe, não é culpa da minha família, a culpa é sua. A possibilidade de fracasso é inevitável. Ou a possibilidade do não fracasso também é inevitável. Mas você tem que se arriscar. É inevitável quando se tem plena responsabilidade sobre a sua vida. E aí, Fabiana, nessa hora que eu estou para escolher a porta direita e a porta da esquerda, e você, Fabiana, me indicou a porta da direita, mesmo eu não sabendo o que vai me esperar essa porta da direita, me vem uma vontade de vomitar. Sabe? Um desespero muito grande. Um sentimento ruim, muito pesado na minha vida. Que sentimento é esse? É a náusea. A náusea é a angústia, tá, gente? O que é a náusea? É a angústia de saber que você é o único responsável, ou você tem que saber, porque tem gente que não sabe, até hoje na vida dela, que ela é a única responsável. Você e eu, nós sentimos essa náusea, esse sentimento ruim, essa vontade de vomitar, sabe? Essa tristeza. Por que nós sentimos isso? Por que nós sentimos essa angústia? Porque nós não sabemos o que vai acontecer. Mas nós temos que nos arriscar. Então, o que é o sentimento da náusea? É o sentimento da angústia. Quando surge o sentimento da náusea, da angústia? Na hora que você está ali, entre as duas portas. A direita ou da esquerda? Qual eu vou escolher? Da direita ou da esquerda? Para Sartre, o ser humano, diferente dos demais animais, é o único que tem responsabilidade pelas suas próprias escolhas. Quando a pessoa toma consciência disso, tá vendo, Fabiana? Tá vendo, Maria? Quando você toma consciência de que você é a única responsável pelas suas escolhas, que você vai assumir tudo aquilo que acontecer na sua vida, seu pai não vai assumir, sua mãe não vai assumir, muito menos Deus, porque ele não existe, e a Fabiana não vai assumir porque ela mandou abrir a porta da direita, ninguém vai assumir, somente eu vai assumir. Aí, essas pessoas que têm consciência disso, que vai despertar o sentimento da náusea. Né? Vem-lhe o sentimento de angústia diante da ausência do sentido de sua vida. Sentimento denominado pelo filósofo como sentimento de angústia. Tá? O sentimento de angústia. E aí eu gostaria, só para finalizar a nossa aula, você está aqui, meu querido. Você está aqui. Aonde? No mundo.
A sua essência está formatada, programada? Não. A sua essência não foi conduzida e nem criada por Deus. A sua essência, ela é conduzida, ela é formatada, ela é programada por você. Não é pelo seu pai e pela sua mãe. Não é pela sua família. É você. E a partir do momento que você entende isso, que você é o único ser responsável pelo seu eu, pela formação da sua essência, você vai sentir a angústia. Você vai sentir a náusea. Você vai sentir o desespero. Eu quero finalizar a aula somente com uma parte da nossa apostila que vai falar sobre a nossa relação com o outro. Tá? Tem escrito assim, ó, para Sartre, o homem, por estar... É aquela famosa frase de Sartre. O homem ele está condenado eternamente a ser livre. Só que o ser livre não é de fora para dentro. De fora para dentro. É o contrário. É de dentro para fora. Quer dizer, a prisão ela está dentro de si, ela não está fora, ela não está lá numa cadeia. Você é a sua prisão. Você está condenado a ser livre. Porque é você que tem que assumir. Para Sartre, o homem, por estar condenado à liberdade, vive em uma situação de angústia e engajamento. Engajamento de si. E também você não pode esquecer do outro. É isso que eu vou falar agora. Uma espécie de prisão ao contrário, sendo o único inteiro responsável pelos seus atos. Eu gostaria só de destacar, nesses 3 últimos minutos, a questão do outro, né? E o outro? Já que o outro não é responsável pela minha essência, aonde encaixa o outro? Eu falo, onde encaixa o Lucas na minha vida? Onde encaixa a Vitória Neves na minha vida? Onde encaixa o meu pai e a minha mãe na minha vida? Então, para a gente finalizar, ele vai responder para nós o seguinte ponto. Fabiana, você é o outro na minha vida, Fabiana. Para você ser um outro na minha vida, Fabiana, você tem que me possibilitar, você tem que me orientar sempre à liberdade. Você tem que me mostrar sempre o caminho da liberdade e não o caminho da opressão, da repressão, do fechamento, do trancamento. O homem, a mulher, que é o outro para mim, ele não pode ser motivo de eu me aprisionar, de perder o meu eu. Por isso que o complicado do namoro, de um casamento, às vezes, é que o marido, a esposa, o namorado, ele faz o quê? Ele sequestra o nosso eu. Ele sequestra a nossa subjetividade. Ele faz com que o nosso eu seja roubado. Você deixa de ser, você deixa de viver. Não, o outro não pode ser assim. O outro que faz isso com você, que rouba o seu eu, rouba a sua subjetividade, você pode encaixar na frase que Sartre fala: o inferno são os outros. O outro se torna o meu inferno quando eu possibilito com que o outro me tranque, com que o outro me roube o meu eu, roube a minha subjetividade. Então, o homem, enquanto ser para si, não ser em si, mas o ser para si, porque ele existe, é também ser para os outros. Você não está sozinho, não. Você é um ser para os outros. E você tem que possibilitar para os outros o caminho da liberdade, mostrar para eles que eles são os únicos responsáveis. Pois, sem o contato com o outro, um homem pode se considerar uma subjetividade que pensa livremente. No entanto, a partir do momento em que o outro invade o campo da minha subjetividade, da minha experiência, ela se modifica, porque ele rouba a sua subjetividade. Ele aparece como aquele que me vê e meu pensamento deixa de ter o centro de mim. Quer dizer, eu me perco porque o outro me rouba. A presença do outro é
deste ponto de vista, sempre conflituosa. Daí a frase,